Olá, sou o pastor Cid Isaías e te convido a estudar Romanos capítulo 6, 23. Vem comigo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Apesar desse conceito ser amplamente mencionado nas Escrituras, essa frase está registrada exatamente desta forma, em Romanos capítulo 6, 23. Nesse versículo, o apóstolo Paulo estabelece um contraste direto entre o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Muitas pessoas, queridos, possuem dúvidas sobre o significado correto da frase. O salário do pecado é a morte. Alguns não sabem o que seria esta morte mencionada pelo apóstolo Paulo como sendo o salário recebido pelo pecado. Então vejamos a seguir, queridos. O que significa, uma pergunta, o salário do pecado é a morte? O que significa? Para entendermos o que significa a frase, o salário do pecado é a morte, vamos tentar separá-la em duas partes. Primeiro, vamos tratar do significado da expressão salário do pecado. Depois vamos entender no que consiste tal salário, ou seja, a natureza da morte que aparece como pagamento dessa sentença. Ok? A frase o salário do pecado, querido, significa literalmente o salário pago pelo pecado. Mas, para entendê-la corretamente, é preciso considerar, guarde bem isso, o contexto em que ela é citada. Aos Romanos, percebemos que Paulo faz uma pergunta central aos seus leitores, a quem ele está escrevendo. Essa pergunta seria algo como, vamos lá, quem é o seu Senhor? Deus ou pecado? E isso você vai encontrar Romanos 6, do versículo 15 ao 23. Esse capítulo, querido, se divide em duas partes. Entre os versículos 1 e 14, o apóstolo enfatiza que seria impossível que um verdadeiro salvo continuasse a viver na prática do pecado. Veja, o redimido está morto para o pecado e vivo para Deus. Entre os versículos 15 e 23, o apóstolo trata minuciosamente das implicações em servir a Deus e ao pecado. Nesse caso, ele personifica o pecado e o apresenta como um senhor. Isso fica evidente no versículo 15 e 16, quando ele escreve: vocês são escravos daquele a quem obedecem, quer do pecado que conduz à morte ou da obediência que conduz à justiça. Com isso, queridos, o apóstolo está dizendo simplesmente que só existe dois grupos de pessoas. Primeiro, os que servem a Deus e os que servem ao pecado. Essa é uma verdade, essa é uma verdade que muitos ignoram na atualidade. Não existe meio termos, amigos. Não existe um terceiro grupo, não existe outra possibilidade. O homem gosta de ter o poder e a sensação de liberdade nas mãos, mas ninguém é realmente livre no sentido de ser independente. Todos necessariamente têm um Senhor, seja ele Deus, ou se querendo ou não, seja ele o diabo, ou o pecado, melhor dizendo. Dessa forma, no presente contexto, a frase o salário do pecado é a morte. Significa que o pecado é um tipo de senhor que retribui aos seus escravos a morte como salário. O termo grego original utilizado nesse versículo é traduzido como salário, é opissônia. Esse termo geralmente se refere à ração ou ao pagamento dado a um soldado. No entanto, em alguns casos específicos, esse termo também pode indicar a mesada paga aos escravos. Muitos já se foi debatido se o apóstolo utilizou esse termo no sentido militar ou não. Isso é uma outra coisa. De certa forma, o contexto pode favorecer ambas as interpretações, seja como for, qualquer um dos sentidos não altera o conceito principal da frase, a saber, a personificação do pecado como um senhor que paga aos seus servos o salário merecido, isto é, a morte. Queridos, o entendimento correto acerca do pecado personificado na figura de um general que governa sobre seus soldados
ou mesmo de um senhor que domina sobre seus escravos, é muito importante. Muita gente entende que quando o apóstolo escreve dizendo que o salário do pecado é a morte, isso significaria simplesmente que quem pratica o pecado recebe como retribuição merecida a morte. É claro que esse entendimento não está errado, de forma nenhuma. Inclusive, ele faz parte do ensino que Paulo tem em vista nessa sessão da carta aos Romanos, meus amigos. Todavia, preste bem atenção, a forma com que o apóstolo construiu o texto expressa algo muito mais profundo. Ele transmite simplesmente uma ideia de praticar o pecado, mas de pertencer ao pecado. Com isso, Paulo destrói qualquer tipo de conceito de liberdade, enfatizando que o homem, por natureza, é escravo do pecado. Ele diz que, basicamente, que o homem é alguém que não tem a menor condição de ser, de auto se libertar. Algumas pessoas pregam o falso ensino de que sozinho o homem pode fazer o que tem que ser feito. Ele pode consertar o que precisa ser consertado, ele pode tomar a decisão correta e ser senhor sobre os seus próprios pecados. Porém, o que Paulo ensina é que é exatamente o contrário. O pecado é o senhor e o homem é o escravo. A única forma de um homem ser liberto dessa escravidão é ficar livre do salário merecido, que é a morte. E sendo escravo de Deus, ou sendo escravo de Deus melhor, como já foi dito, o homem necessariamente terá um senhor. Se não for Deus, querido, inevitavelmente será o pecado. Que tipo de senhor ou que tipo de morte é o salário do pecado? Essa é uma pergunta. Que tipo? Vamos entender isso? Depois que entendemos o que significa a expressão salário do pecado, vamos agora entender qual é esse salário, isto é, de que tipo de morte o apóstolo está falando. Na verdade, ele não detalha explicitamente a natureza dessa morte, mas o contexto aponta naturalmente que a morte que aparece como sendo o salário do pecado abrange seu conceito total. Isso significa que o salário do pecado é a morte, e essa morte inclui a morte física, espiritual e eterna. Para entendermos isso, querido, basta recorrermos ao alerta de Deus dado a Adão com relação à árvore do conhecimento. O Senhor disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, 17. Essa afirmação compreende não apenas a morte física, no sentido primário, mas principalmente a morte espiritual. Essa morte espiritual é basicamente a perda da comunhão com Deus e a destruição, inclusive, da relação do homem consigo mesmo. Após a queda, vemos que Adão e Eva foram separados de Deus e também deformaram a relação entre si. Gênesis capítulo 3, versículo 7 ao 13. É exatamente isso que o pecado faz. Longe de Deus, sem ter paz com Ele, como o homem poderá alcançar a verdadeira paz consigo mesmo e com o próximo? Tem como? Obviamente, meus irmãos, depois de pecar, o homem também ficou sujeito à morte física. Mais tarde, a própria Bíblia revela que para muitos a morte física é terrível. Ela coloca o pecador diante do juízo de Deus e da inevitável condenação à morte eterna, chamada no livro do Apocalipse da segunda morte. É lá Apocalipse 20, do versículo 11 ao 14. Essa morte não é um estado eterno de inexistência, morreu, sumiu. Ao contrário disso, ela é um estado de separação eterna da presença amorosa de Deus. Mateus 3,12, Marcos 9,43, Lucas 3,17, Judas 6,7, Apocalipse 14, do versículo 9 ao 11. Por outro lado, a Bíblia também revela que para outros a morte física é uma bênção indireta.
Isto porque ela representa o fim do sofrimento da vida terrena e a união eterna do homem com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo conclui que morrer para ele era ganho, pois significava estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. Queridos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A conclusão do apóstolo sobre esse ensino é brilhante, amados. Ele ofereceu um contraste chocante entre salário e dom gratuito. Já vimos que quando ele fala sobre a retribuição paga pelo pecado, o termo grego traduzido como salário significa basicamente o pagamento merecido pelo trabalho feito. Porém, quando ele fala sobre a retribuição dada por Deus, ele usa o termo grego charisma. Esse termo significa uma dádiva, isto é, um favor que alguém recebe sem qualquer mérito. O apóstolo apresentou os dois lados de uma forma muito clara. Quando o pecado é o Senhor, guarde bem isso, o homem recebe um salário, aquilo que ele merece, isto é, a morte. Quando Deus é o Senhor, o homem recebe uma dádiva, aquilo que ele não merece, isto é, a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que contraste, diferença. Esse ensino esmaga qualquer tipo de senso de autogratificação que possamos ter. Se acharmos que merecemos algo e que devemos ser recompensados por isso, saibamos então que tal recompensa é a morte, pois ela é tudo o que merecemos, amados. Mas se olharmos para a nossa própria vida e percebermos o quão miseráveis somos, entenderemos então que tudo é pelo mérito de Cristo e por sua morte expiatória no Calvário, que não recebemos nosso salário, mas o dom gratuito de Deus. A liberdade que o homem encontra no pecado é a escravidão, mas a escravidão que o homem encontra em Deus é a verdadeira liberdade. Romanos capítulo 6, veja o versículo 20 a 22. Servindo ao pecado, o homem recebe o que é justo, o seu salário é a morte. Servindo a Deus, se refugiando nele através de Cristo, o homem não recebe o que lhe é justo, mas recebe aquilo de que nenhuma outra forma teria direito, a vida eterna. Termino dizendo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Diante disso, realmente, a pergunta inevitável é, tanto para mim e para você, quem é o seu Senhor? Que Deus os abençoe. Até a próxima, até o nosso próximo encontro. Que a graça do Senhor esteja sobre todos. Amém e amém.